Aqui? Aqui, ó. A câmera fica aqui, ó. Vai pra cá. Boa noite a todos os nossos amigos e amigas da cidade de Parnamirim. Nós estamos iniciando, neste domingo, dia 1º de novembro de 2020, mais uma live que é transmitida pelo Facebook, transmitida pelo nosso Instagram. E o tema da live de hoje fala assim, amor ao próximo, onde hoje nós estaremos aqui debatendo, né, sobre amar o próximo como a si mesmo, ou seja, falando sobre políticas e demonstração de amar ao próximo como a si mesmo. Hoje é o primeiro dia do mês de novembro. Mês de novembro é um mês que vai ser muito decisivo para vários municípios aqui do nosso estado. Parnamirim não é diferente. Parnamirim é a terceira maior cidade do estado, onde nós teremos também, dia 15, eleições municipais aqui na cidade de Parnamirim, onde o povo de Parnamirim terá a oportunidade de escolher no Poder Executivo candidato a prefeito ou a prefeita, no Poder Legislativo colocar 18 representantes que estarão representando, né, na Câmara Municipal de Vereadores. Então, eu quero desejar a todos vocês umas boas-vindas. Minha amiga Thalita, lá de Nova Parnamirim, que já entrou aqui pelo Instagram, está participando conosco. Thalita, que é uma grande defensora dos animais, né, que lá em Nova Parnamirim ela faz parte de ONGs que defendem os animais. E, inclusive, essa semana, semana passada, nós realizamos uma pronúncia lá na Câmara em defesa dos animais. Pelo Facebook também, né, já tem algumas pessoas que estão entrando. Instagram, Alexandre também já entrou, está participando. Pelo Facebook, eu quero convidar todos vocês para estarem compartilhando a nossa live, que hoje terá um tema muito importante. Pelo Facebook, Pastor Elias acabou de entrar também. No Instagram, Maria Vitória. Deixa eu ver mais quem aqui. Natal Kim de Planalto. Thalita disse, estamos juntos, meu amigo, sou muito grata por seu apoio. Estaremos aí, amiga, para sempre estar apoiando, né? Todas as categorias, tudo que representa o nosso município. Boa noite, pastor Sandoval. Boa noite, pastor Alex. Boa noite a todos os internautas. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de mais uma live hoje. O terceiro tema, não é verdade? Hoje fala do amor ao próximo. Nós falamos o primeiro de conscientização. Como a gente já teve a conscientização, o segundo passo seria fazer justiça mediante o que conhecemos da conscientização, agora é fazer justiça. E o terceiro ponto que nós vamos estudar hoje, conversar hoje, abordar o tema de hoje, é o amor ao próximo. Eu começo lendo um versículo aqui para a gente fazer a dinâmica do conteúdo daquilo que Deus quer falar os nossos corações, e já pedimos a Deus essa luz, na verdade, do Espírito Santo para iluminar tudo aquilo que a gente vai falar, para que não seja nada da vontade do homem, né? Mas sim da vontade de Deus, que possa usar o pastor Alex, possa me usar como servo também, nas mãos dele, para falar aquilo que Deus quer falar. Porque essas lives que nós estamos fazendo aqui, aquilo que Deus quer transmitir para a cidade de Parnamirim, para o seu povo, que sofre tanto, ele quer dar liberdade. Justamente o que esse versículo de Lucas 4:18 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar liberdade aos presos e dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos dos cativeiros de Faraó, não é verdade? Esse foi o maior testemunho de amor de Deus para conosco, enviar o seu Filho Jesus para ensinar, conscientizar o povo que se tornou escravos na época dos poderosos chamados faraós, reis, que com suas leis tornava hereditário, pois passava de pai para filhos o poder, ou seja, a coroa do rei ou do faraó, era um governo hereditário. Ou seja, não existia força no homem para tomar esse poder. Não se tinha, era cativeiro mesmo. Teria que obedecer os reis em tudo. Então, era um povo escravo dos reis, um povo escravo dos faraó.
não tinha quem tirasse eles do poder. E em João 3,16 diz, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais, mas tenha a vida eterna. Ou seja, debaixo desse jugo dos faraó, dos reis, Deus ouviu a voz do povo, o sofrimento do povo na lei, que não tinha liberdade, que não tinha salvação, era um povo sem esperança, e Deus amou o povo, nossa nação, a sua criação, de uma tal forma que enviou a árvore da vida, Jesus, o seu filho, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, para anunciar, para trazer, conscientizar a população a viver unida e derrubar o sistema da época, abrir os olhos, nos fazer livres. E a Bíblia diz, né? Presta bem atenção, para anunciar as boas novas aos pobres, enviou para anunciar liberdade aos presos. Ou seja, dentro do propósito daquilo que a gente fala, que nós queremos que o povo ele tenha oportunidade para a gente não ter tanta gente preso, tanto jovem, porque a gente diz que o jovem é um bandido, o jovem é isso, é aquilo, mas nós sabemos que foi a marginalização daquilo que a gente conversou, do povo do interior começou a migrar para as grandes cidades devido à falta de políticas públicas na agricultura, e os homens começaram a migrar, e aí, chegando nas grandes cidades, nem todo mundo conseguiu emprego, e aquele tudo que a gente falou. Então, Deus, ele enviou seu Filho Jesus para nos dar liberdade, para não sermos escravos, para termos sabedoria do alto, para que aqueles que têm a sabedoria do alto sejam os governantes, que ele chama de justo, não é verdade? Então, essa é a primeira leitura que a gente lê, para a gente começar a nossa live, mas fica à vontade aí, pastor Alex, que a gente continue. Pelo Facebook, nós temos aqui a presença de pastor Danilo, que acabou de entrar, Rodrigo Deise, boa noite, meu vereador e pastor Sandoval, estamos juntos nessa caminhada. Maria Verônica, boa noite, boa palavra, uma boa pregação. Pastor Elmo também acabou de entrar. Alexandre, boa noite, parabéns por essa maratona de lives, sempre esclarecendo muito bem a população. Nosso amigo e coordenador, Marcos Ronald, vice-presidente do Solidariedade, também participando e mandando boa noite para todos. O pastor Sandoval, boa noite a todos, em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Vanusa Araújo, pelo Facebook também, dizendo boa noite, pastores, amor ao próximo faz engrandecer a alma. Vanusa Araújo é candidata a vereadora também aqui na cidade de Parnamirim, pelo partido PTB, já desejo boa sorte, minha amiga, que Deus possa te abençoar nessa empreitada. Aqui pelo Instagram nós temos Paulo Florencio, que entrou, João Batista, Pedro Pitangui, Jefferson, Raíssa, e todos aqueles que já estão participando conosco, Jonathan, Gustavo, Roberto, Bárbara. Gente, é o seguinte, essa live de hoje, ela tem uma grande importância, porque nós estaremos aqui falando de amor ao próximo dentro do cenário político, e nós temos vários pontos de demonstração de amor ao próximo. Pastor Sandoval, primeira pergunta para o senhor. Como se deve amar o próximo dentro de uma gestão pública? No futebol, pastor Sandoval, na questão do esporte, como é que deve se exercer uma gestão em demonstração de amor ao próximo na parte esportiva, tendo em vista que Parnamirim tem 25 bairros e uma boa parte desses bairros, eles são periféricos. Lembre-se que logo no início de 2017 nós fizemos a nossa indicação de sugestão ao Poder Executivo para que ele pudesse elaborar dentro do município em 10 bairros de início, 10 escolinhas para nós colocarmos os jovens em ações, em atividades, para que eles não pudessem estar à mercê da marginalidade, que a gente sabe que lá em 1 João 5,19 fala, sabemos que somos de Deus, mas o mundo já é do maligno, e ele veio para roubar, matar e destruir. Então, a força do mal hoje é muito, muito presente nas comunidades periféricas pela grande facilidade de ter a comercialização de drogas, a grande corrupção existente no nosso Brasil. Então, no futebol, pastor Sandoval, como é que um gestor deve amar o próximo dando oportunidade? Em primeiro lugar, pastor Alex, temos que entender que quando os doutores, quando aquelas pessoas chegaram para Jesus e perguntaram qual seria o maior mandamento da lei, e Jesus respondeu,
amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo é igual a este, amar o próximo como a si mesmo. Nós temos que revelar, o Espírito, né? Ele revela através dos seus vasos o que significa essa forma de Jesus colocar para aquelas pessoas a resposta de Jesus. Significa que, pelo entendimento, a gente não consegue amar a Deus se não antes amar o irmão. Quando Deus coloca amar a Deus sobre todas as coisas, é porque Deus está em primeiro lugar em nossas vidas. Mas para chegar a este amor até Deus, precisamos primeiro amar o nosso próximo. Porque ninguém viu a Deus para que possa amar a Deus. A gente ama a Deus à medida em que a gente ama o nosso próximo. São as nossas ações diárias, os nossos atos com os mais humildes, é que diz que a gente ama a Deus. Na gestão pública, amar a Deus sobre todas as coisas é entender que a criança e o adolescente, lá em Provérbios de Salomão 22, verso 6, diz: instrui o menino no caminho em que deves andar, e até envelhecer ele não vai desviar disso. O que é que você vai esperar de uma criança? Primeiro, o gestor ele tem que entender o que é que ele vai esperar de uma criança que nasce nas periferias, que nasce aonde está o povo entregue à miséria. Qual é a criança que nasce sem ter uma educação de qualidade, sem a família ter uma estrutura familiar, sem ter uma educação para dar aos seus filhos? O que é que você espera dessa geração? O que é que você espera? Você tem que ter o cuidado para não querer que a sua cidade seja uma cidade violenta, que o crime aumenta cada dia. Você tem que cuidar. É o maior amor que um gestor pode ter para uma cidade, é quando ele traz a paz. É bem-aventurado aqueles que constroem a paz. Então, ele tem que pensar no sentimento de amor ao próximo, é construir a paz. E construir a paz é quando você não deixa o povo, a criança e o adolescente, entregue a mesmice, sem oportunidade, porque sabe que os pais que estão morando nas periferias, eles já fazem os seus filhos, mas eles não têm um carinho certo, um amor certo, uma forma de reassociar o menino a eles mesmos. Então, o que acontece? Já são pessoas carentes, que não têm emprego, que não têm nada. Então, o futebol em si, ou o esporte de forma geral em si, não mudaria nada a mente das pessoas. É um meio, vamos dizer que o esporte, de uma forma geral, são meios para ocupar a mente do menino. E um exemplo, você vai começar hoje um trabalho de futebol. Hoje é o dia do treino, do Visão Celeste. Você senta primeiro com aquela garotada e você vai passar palestra para eles do futuro, sobre o futuro deles, sobre o crescimento que eles precisam de renunciar, tal, mostrar para ele o conhecimento, entendeu? Da verdade, o conhecimento daquilo que ele vive, das situações de vida que ele vive, você mostrar a ele uma esperança, você dá a ele uma certeza, entendeu? Que ele pode se desenvolver, que ele pode ser alguém amanhã, mesmo que ele não vire um jogador de futebol, mesmo que ele não vire dentro do esporte, aquele atleta que ele espera ser, nem que seja no karatê, entendeu? Aonde for, ele vai ser alguém, porque realmente ele teve uma educação, entendeu? Não somente com a criança ou adolescente, mas com a família desses adolescentes que estão indo para as drogas, ou para esses adolescentes e crianças que não tiveram, que não têm oportunidade, que a gente sabe que vive em estado crítico, em estado de calamidade, não é verdade? Verdade. Então é isso, o gestor ele precisa ter amor ao próximo, e ter amor ao próximo, ele precisa cuidar, ele precisa criar políticas públicas em torno disso, ele precisa valorizar o cidadão dando oportunidade. Tem um exemplo para dar, pastor Sandoval, é o seguinte, antes de dar esse exemplo, eu quero desejar aqui, né, boas-vindas pelo Facebook, Natana Santos, né, nossa conselheira tutelar, pastor Sandoval, participando conosco, Gustavo Rogério, né, Gustavo Rogério participando conosco também, aqui de Bela Parnamirim, Maria Verônica, dizendo assim, só faltava ver esse amor no nosso meio de verdade, precisamos mais de trabalho na nossa insegurança, está muito triste andar nas ruas.
Jefferson desejando boa noite. Carlos Mota também entrou, pastor, ex-zagueiro do América, profissional, participando conosco. Boa noite, Carlos Mota. abraço. Seja bem-vindo, em nome de Rodrigo Jesus. Deise dizendo, vamos ser multiplicadores dessa mensagem, dessa live, para que muitas pessoas possam ser alcançadas. Valeu, meu irmão, é isso mesmo. Vamos compartilhar, pessoal. Cosmo Vidal, candidato a vereador pelo Solidariedade Parnamirim, também entrou na nossa live, dando uma boa noite. Maria Verônica colocou, como faço para colocar 2 filhos no Visão Celeste? Moro em Vale do Sol. Maria Verônica, as escolinhas, né, do projeto social, elas só vão voltar em dezembro. Elas estão paradas porque um dos nossos professores, ele é candidato e devido à pandemia, ele resolveu também voltar só em dezembro por causa da Pastor Alex, com as crianças. Pastor Alex, o professor Delma disse hoje que sábado começa. Isso, Ele então, me pronto, disse eu não estava hoje nem que sabendo dessa informação. nesse sábado, lá em Neto, vai ter a primeira escolinha, né? O reinício A volta, primeira. né? A volta, né? A volta. Entendeu? Pronto. Neste sábado. Se alguém tem crianças, né? Até 14 anos, pode ir lá, chega lá de 8 horas nos campos, procurar o professor Del, entendeu? Que ele faz, como é que se diz? A matrícula do menino e o menino começa a participar, entendeu? Das escolinhas. Pastor Sandoval, para dar continuidade à nossa live, que tem o tema Amor ao Próximo, eu quero dar o meu testemunho para a população de Parnamirim, aqueles que nos acompanham. Mandar um abraço, né, para pastor Serginho aqui de Bela Vista, Faguinho, que jogou conosco também, Faguinho, que foi um desportista também, né, tinha um sonho de ser jogador, queria ser melhor do que eu, pastor, mas não conseguiu, eu sou melhor do que ele, tanto na quadra como no campo, viu, Faguinho? Desculpa aí a minha sinceridade aqui na live, mas você sabe, né, conhece as minhas qualidades. Uma boa noite também para Marconi, lá de Nova Esperança, Carlinhos também. Abração, Marconi, Carlinhos, todo mundo aí. É o seguinte, pastor, tema Amor ao Próximo, eu sou um exemplo disso, porque foi através de um projeto idealizado pelo pastor Sandoval, no ano de 2002, que eu conheci esse projeto através do futebol, e através desse projeto eu fui resgatado do mundo das drogas, né? E graças a Deus, hoje eu sou um cidadão de bem, onde eu sou, né, casado, tenho 4 filhos, tenho uma empresa de hortifruti lá no Ceasa, onde hoje estou como vereador, então eu sou fruto desse amor ao próximo, porque 1 João 4,20 fala, pastor, que se dissermos que amamos a Deus sem amar o nosso próximo, nós somos mentirosos. Então eu posso dizer publicamente que o pastor Sandoval, ele é um homem temente a Deus, servidor da boa palavra, porque ele sempre deu oportunidades a pessoas por onde passou, né? Desde Nova Cruz até aqui a cidade de Parnamirim. E o pastor Alex é fruto de um projeto social idealizado pelo pastor Sandoval no ano de 2002 e estou aqui hoje, depois de 18 anos, como uma das referências no nosso município de uma pessoa que foi transformada pela palavra de Deus através de um projeto social. Então, eu sou testemunha disso, pastor, e digo que a implementação de prefeitos e, com certeza, apoio a projetos sociais, eles são muito importantes, porque existem vários professores de escolinhas de futebol, de karatê, de todo tipo de esporte, que precisa do apoio do município e não tem. E isso faz com que meninos deixem de ser resgatados assim como eu fui. Então, eu sou uma testemunha, parabenizo publicamente o seu esforço desde Nova Cruz, mas a gente se conheceu aqui na cidade de Parnamirim, eu sou um fruto. Então, falando de futebol, a gente já colocou a importância que tem o esporte, o futebol, para esse resgate na demonstração de amor ao próximo. E o Visão Celeste hoje é uma bandeira, uma representação muito forte. Mas, pastor Sandoval, tem outra pergunta aqui. Pastor Sandoval, segurança. Como é que eu posso amar ao próximo neste requisito segurança? Segurança significa somente armar policiais, colocar guarda municipais, ou no seu ponto de vista, pastor, no seu ponto de vista ou do que Deus colocou sobre a sua forma de explanar saúde na cidade, ou segurança na cidade de Parnamirim. Tem outra forma de a gente trazer segurança sem muito policial armado? Porque hoje nós não temos, né, policial armado, uma deficiência. Mas no quesito de segurança, como é que eu posso dar essa demonstração de amor ao próximo, trazer segurança para o município com um trabalho com muita sabedoria e, né, vindo do alto? Pastor, veja só, é um planejamento. Em primeiro lugar, 2016
tinha lançado antes a nossa candidatura a prefeito de Parnamirim, Sim. com o intuito de levar a visão de Deus a esta cidade, de um governo. Nós não podemos fazer nada, você sabe que a política é a maior ferramenta de transformação de uma nação. Sim. Mas para se fazer alguma coisa por amor, é preciso ter dom. Lá em Romanos 7, né, a partir do verso 15, já em 2 lives eu falo isso, que diz assim: o que é bom e eu quero fazer, não faço. O que não é bom é mal e eu não quero fazer, esse findo fazendo. E se não faço o bem que quero fazer e o mal que não quero fazer faço, já não sou eu mais que faço, mas o pecado que habita em nós, ou seja, o inimigo que habita. Não adianta querer ser bom fora do dom, você não vai conseguir. Ou seja, porque o sistema político nunca funcionou, precisamos entender, para falar de segurança, isso. Porque o sistema político nunca funcionou, porque não são pessoas que têm talentos, não são os talentos que Deus deu para eles exercitarem isso. Não, são estudos, são poder, dinheiro. Eles estão no lugar onde eles são de uma classe rica e eles têm a forma deles de se instalar na política para se sair melhor, para ganhar dinheiro. Imagine-se, se hoje no Brasil todos os políticos ele não ganhassem, eles fossem voluntários. Você acha que existe essa luta tão grande, esse desespero tão grande dos poderosos está querendo ser prefeitos, governadores, presidentes, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores? Será que existia? Lógico que não. Então, para se falar de segurança, o Brasil hoje precisa de segurança, precisa de mais policial, precisa de mais guardas municipais, etc. Precisa por quê? Porque os políticos não cuidaram do nosso povo. Mas quando a gente falou em Parnamirim, que seria candidato a prefeito em 2016, nós tínhamos duas formas. Uma, o que já existe. Uma forma é pensar no que já existe. Já existe a marginalidade. Já existe as pessoas que assaltam, que roubam, que matam. Já existe. Já existem os sindicatos. Não é verdade? Sindicato A, sindicato B, PCC, não sei o quê. Já existe. O mal, ele já existe, criado pelo sistema político. Então, ele já existe. Então, nós precisamos da segurança. Mas, um grande começo seria não deixar aumentar o índice disso e, quando não aumenta, diminui, vai diminuindo. Então, o que acontece? Qual seria o primeiro ponto nós? A prevenção. Fazer com que, eu quero que a gente criar uma grande secretaria, entendeu? Uma grande secretaria que a gente chamava de controle social, entendeu? Para a prevenção, que seria sentar com todos os pastores, com todos os líderes religiosos de todas as religiões e elaborar um projeto de lei para que essas igrejas, para que todos esses não pagam imposto, mas eles tinham que investir o seu tempo, não só o dinheiro ou o dízimo, mas eles teriam que investir pela conscientização, e isso a comunidade ia participar, para eles investirem em todos os bairros carentes uma forma de prevenção, de ajudar na reassociação dessa garotada junto às famílias, de instruir as famílias. Eu sempre, nas minhas palestras, eu digo aos pais, olha, não rejeite teu filho, mesmo que ele esteja nas drogas, mesmo que ele esteja na marginalidade, não rejeite teu filho, ele é seu filho, não chama de miserável, não acaba como é que se diz, de jogar maldição no teu filho, vai dizendo que ele é abençoado, vai mostrando para ele que ele existe, que ele não sei o quê, que vai chegar uma hora que ele vai ter uma oportunidade e isso ele não vai fazer mais, porque Deus doma tudo. É trabalhar os dons, é valorizar, é dar oportunidade, é criar políticas públicas que ofereça mesmo uma oportunidade de profissionais. O que é que fazem hoje? Por que não dá certo hoje? Nós temos os CRAs, nós temos os PET, nós temos não sei o quê. Olha só o que é. Presta bem atenção. Você, cara internata, participa aí, diz se é verdade ou se não é. Veja o que acontece. Vamos dar o exemplo dos CRAs, dos PET, daqueles. Presta bem atenção. O que acontece? Ganhou os vereadores, etc, etc, cada um tem seus cargos para botar. Aí bota todo mundo, incha todo mundo, bota todo mundo de cargo para lá. Aí,
Quem não tem uma formação para trabalhar com pessoas carentes, para tirar a criança, do futuro mundo do crime, para tirar os caras das drogas, precisam ser psicólogos, precisam ser pessoas preparadas para isso. Aí não, aí joga, entendeu? As pessoas que não têm uma cultura, as pessoas que não são estudadas, joga tudo isso para os pés, para os caras, está cheio. Isso é comprovado em todos os lugares. Aí joga todo mundo para lá, não pode ficar num setor maior, não pode não sei o quê, joga todo mundo para lá para cuidar. Como é que essas pessoas vão entender o que significa droga, o que significa, como fazer prevenção, como conversar com essas crianças, como reassociar essas crianças? Quem tem esse poder, quem tem essa palavra, quem tem esse conteúdo, são os líderes religiosos. Você concorda comigo? Os pastores que deviam, um exemplo, ir para as periferias, que deviam cuidar mais da população, porque Jesus cuidou das ovelhas perdidas. Por isso que ele diz lá em Eclesiastes 34, que os meus pastores comem os bons pastos, né? E as minhas ovelhas estão entregues à rapina. Ou seja, aos políticos votando errado, se vendendo, entendeu? Trocando o seu voto, etc. Estão entregues mesmo à rapina. A rapina são a selva maldita do sistema político que estão aí matando. Ali eram os animais que ele falava na selva. Agora são os animais de duas pernas, no caso. O poder, o sistema político que destrói, não estão nem aí. Eles estando bem, eles tendo tudo, não precisaria de um político roubar. O cara que ganha tanto, roubar. Isso é falta de amor ao próximo. Isso está explícito. Quem compra o voto jamais pode amar o próximo ou dizer que está criando alguma coisa porque ama o próximo. De forma nenhuma. São essas coisas que precisamos entender. Nós só vamos mudar o Brasil com a organização dos segmentos de cada bairro, que é o único modelo que acaba com qualquer possibilidade de se ter estrutura de campanha para se eleger. Aí o povo vai começar a votar em pessoas que têm dom, e lógico que a política vai mudar, desde vereador, desde prefeito, desde deputado estadual, federal, senadores, governador e presidente da República. Se olharmos alguns pais que estiverem aí participando mais da idade nossa, eu tenho 59 anos, meus pais diziam, quando eu era criança, que nos finais dos tempos, a roda grande passaria por dentro da pequena. Se vocês abrirem aí uma pirâmide, que depois eu vou trazer na outra live para mostrar a vocês, ela mostra as três classes sociais, a classe dos poderosos do rico, certo? Hoje é 3%, era 5%, hoje é 3%, que são eles. Os poderes legislativo, executivo, judiciário, os políticos, né? E são eles as empresas que bancavam as campanhas, que ainda bancam, de uma forma ou de outra, para as licitações ainda bancam. Então, são esses os poderosos que estão lá no poder. E a classe média 22% e 75% da classe humilde. Então, uma grande roda aí é a classe humilde, que hoje o sistema político era de Deus, se Deus profetizou, vai acontecer. Ele está abatendo, até em Parnamirim, ele abateu os poderosos, aqueles que nos perseguiram, aqueles que, como é que se diz, que queriam que o projeto se acabasse, e vocês vão olhar, se vocês nessa live estiverem me ouvindo, vai ver, ele diz na palavra dele, né, eu abato os poderosos, os soberbos, e exalto os humildes. E essa roda grande vai passar por dentro da pequena. Nós somos essa voz, assim como João Batista, talvez alguém não esteja entendendo, porque olha para Sandoval, olha para pastor Alex, olha para esses homens, essa nossa equipe, e acha que são um bocado de doidos. Somos mesmo. Sabe por quê? Porque nós cremos no sobrenatural de Deus. Porque nós entregamos a nossa vida, porque nós renunciamos tudo. Por isso que a gente é perseguido, é caluniado, como é que se diz? As pessoas perseguem, porque elas têm medo, porque elas sabem que Deus vai, de uma forma ou de outra, se tirar nossas vidas, vai ficar a semente plantada, vai fazer com Jesus, vão perder o seu tempo, porque isso vai acontecer na cidade de Parnamirim, ela será a cidade modelo para um governo de justiça social e igualdade para todos, nos serviços públicos, e as pessoas vão entender que todas as cidades do estado do Rio Grande do Norte e do Brasil vão se espelhar nesse modelo político, de organização de segmento de cada bairro, que é o voto distrital por conscientização, e vai fazer vereadores distrital e vai mudar a história do Rio Grande do Norte. Eu tive um pequeno exemplo desse na minha cidade, quando a gente tirou os coronéis do poder, 38 anos de poder na cidade, e fizemos vereadores do interior, que só fazia os filhos do rico na cidade. Então, vamos lá. Verdade, pastor. O que acontece?
O senhor perguntou se os gestores, eles podem, um exemplo, amar o próximo usando o esporte. Não pode. Primeiro, como é que eu vou para uma campanha, como é que se diz, interessado a me dar bem? Por que é que eu vou comprar o voto de alguém? Eu não amo o próximo. Eu estou comprando a mente de uma pessoa. Jesus, quando está ali morrendo, né, de fome, nos 40 dias que ele estava no deserto, ele tem fome. O diabo aparece como inimigo, né? Como amigo sendo inimigo. Ordena que essas pedras se transformem em pães e tu saciarás tua fome e mostra para mim que tu és o Filho de Deus. Jesus nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois ele leva Jesus para o pináculo do templo e mostra a altura do pináculo e diz, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui lá para baixo, porque está escrito que aos anjos enviará a teu respeito e eles te sustentarão nas mãos para que teus pés não tropecem em nenhuma pedra. O que acontece? Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus, mas só a eles. Não é verdade? Uhum. Então, o que acontece? Depois ele leva Jesus para um alto monte, dos mais altos do mundo, e mostra todos os reinos dessa terra. E ele diz, Jesus, olha todos esses montes e a riqueza de cada uma delas. Tudo isso foi entregue a mim. Isso aí Satanás estava dizendo a verdade. Foi entregue a mim. Tudo isso, né, o homem entregou. O poder da política, o que é o trono de Deus, entregou tudo. As ferramentas de transformação, ele entregou ao inimigo para governar. Todos os reinos desse mundo, eu entrego a tu, Jesus. Se prostrado por terra, me adorarás. Veja só. Retira-te de mim, Satanás, foi a resposta de Jesus. Amarás somente o Senhor teu Deus e só ele servirá. Quem vai para a política fora disso, entendeu? Está indo mal intencionado. Os meios que a gente usa, ProAnfa, CDCAPS, Visão Celeste, tudo, não é meios para tocar nem comprar voto. Fomos chamados pelo Ministério Público para alguma coisa parecida com essa. Mas eles não entendem a coisa de Deus, eles não vivem dia a dia. Eles estão lá para julgar os que os mentirosos levantam falso. E não entendem que a gente gasta do nosso bolso e a gente fica sendo cobrado para apresentar uma coisa até de onde entra o dinheiro. Se querem, faça o seguinte. Se querem, eles têm o direito, o Ministério Público tem o direito de quê? De quê, gente? De quê, internauta? Eles vão e façam vamos lá, me ajude aí. Eles façam investigação das nossas vidas. Se a gente está roubando, se a gente está fazendo lavagem de dinheiro, porque sabem que não. É um esforço de um grupo de discípulos, como o pastor Sandoval, como o pastor Alex, como Barão Silva, como o pastor Elias, como o pastor Danilo, como o pastor João, como o pastor El, com todos os pastores e todos os diáconos, presbíteros e todos os discípulos de Deus e seus familiares, que além de ser voluntários no projeto, eles dão tudo aquilo, um pouco de tudo aquilo que eles têm, eles ajudam projetos sociais. Amém. Para salvar a vida, coisa que ninguém tem coragem. Não é verdade? Vou dar uma passadinha aqui, pastor, nos seguidores. Fique bem à vontade, pastor Alex. Bem à vontade. Quero mandar uma boa noite aqui também no Facebook, Edneide Rodrigues, participando conosco. Deixa eu ver aqui mais. Fabiana e Marcelo, do bairro de Bela Parnamirim. Tiago Silva, do bairro de Bela Parnamirim. Marcos Ronald, parabenizando pela live. Maria Verônica, para o pastor Sandoval. Zé de Louro, Tota de Serrote dos Bezerras, diz estar junto contigo nessa caminhada. Parabéns, pastor Sandoval. Evandro Silva, do bairro de Bela Parnamirim. Boa noite, meu vereador e grande homem de Deus. Pastor Sandoval, sou grato a Deus pela sua amizade. Robson Pereira, também participando conosco. Bezerril, lá de Emaús, participando conosco. Carlos Mota faz uma pergunta dizendo assim: pastores, o que vocês acham da administração do prefeito de Colatina? Poderíamos seguir aquela administração? Será? Carlos Mota, deixa eu terminar aqui que a gente responde já. Elson Estevão, pelo Facebook, mandando boa noite. Janilson Oliveira, paz do Senhor, que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Edneide Rodrigues, sou de Bela Parnamirim, da rua também. Boa noite, minha amiga. Bela Parnamirim aqui acompanhando a gente em peso. Sobre a pergunta do nosso amigo Carlos Mota, a administração do prefeito de Colatina, ela tem tudo a ver com o que nós pregamos, porque
O prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, quando ele foi eleito em 2016, o concorrente dele gastou quase 3 milhões de reais na campanha lá em Colatina. E Sérgio Meneghelli gastou um montante de 26 mil reais e foi eleito prefeito da cidade. O que é que aconteceu? Como ele não teve acordo com empresários e não fez campanha suja, ele está cumprindo o papel de todo gestor, quando eleito, representar a população e devolver para a população aquilo que ele foi gerenciar, porque o prefeito, deixando bem claro, ele não é o dono do dinheiro da prefeitura, ele recebe o seu salário para ser o gerenciador dos impostos dos munícipes daquela cidade. Então, o prefeito de Colatina, ele é um exemplo porque nós vivemos em um país que é tragado pela corrupção. Então, infelizmente, nós vivemos numa pobreza tão grande de administração que o que é que acontece? Quando há um prefeito que cumpre o seu papel, é de se admirar no Brasil, né, que é um país muito devastado pela corrupção. Pelo Instagram, eu quero agradecer aqui a Gilvan, Ildécia, Ana Beatriz, Isabel Amorim, candidata a vereadora também pelo PTB, né? PTB, isso, 14, nossa amiga aí, César, que está nos acompanhando, Rosimeire, né? Renan Tiago, que faz uma pergunta assim: boa noite, pastores. Qual a opinião de vocês sobre ter uma escola cívico-militar? Grande abraço. Eu vou dar minha opinião, pastor Sandoval, dá a sua. Pastor, eu queria responder uma pergunta do internauta, porque ela vai passar aqui, vai subir, e talvez depois não dê para me puxar. Eu não sei se o senhor conhece Central da Notícia, acho que é isso, Central da Notícia. Certo. Alguém que está perguntando? Alex, na campanha passada, eu votei e minha família no senhor. Mas, cara, na verdade, não votamos mais. Não, irmão, acho que não é a minha família só. Mas tem outras também, gente que não votam mais. Beleza, deixa eu dar a resposta, depois o senhor fala também. Veja só, amigo, Jesus que curou, Jesus que salvou vidas, Jesus que expulsou o demônio, Jesus que levantou o coxo, que abriu os olhos do cego, Jesus que fez todos os milagres. A maioria dos discípulos dele abandonaram ele. Sabe por que abandonaram? Porque eles estavam pensando no seu pessoal, em se servir. É a política de hoje. Algumas pessoas que não votam mais pastor Alex, porque estão pensando em si. E não reconhecem o trabalho que toda Parnamirim já conhece. O PROANFA conhece, o CDCAP conhece, o Visão Celeste conhece, que o senhor é uma pessoa que tira do seu bolso, entendeu? Para gastar com as famílias carentes, para fazer, etc. Nem Deus agradou todo mundo. Mataram foi o filho dele. Então, isso mostra, entendeu? Quem as pessoas são. Não estou dizendo que ninguém é mau. Estou dizendo, mostra quem as pessoas são. Se você fez 99, não fez 100, elas votam contra. Entendeu? Isso é interesse. Tenho certeza que alguém ganhou algum cargo por aí. Ou ficou em algum cargo. Porque eu lembro que até os cargos que não era do pastor, era do prefeito, que ofereceu ao pastor Alex, e pastor Alex nem queria esses cargos, e a gente disse o prefeito que não queria, e quando é depois, cargos que, na realidade, eram cargo do pastor Alex desde o início, que preferiram ficar do lado do prefeito porque segurava o cargo. Isso é uma coisa notória, amigo. Estou dizendo para todos os internautas entender como é o ser humano. O ser humano diz, não vota. Tem tanta gente que não vai votar, tanto em pastor Alex como em outros vereadores, que é assim, mas será que os erros estão no político ou eles estão nas pessoas de bem? Entendeu? É vão estar nos políticos de bem ou nas pessoas? Na verdade, eu ia chegar lá também, né, porque eu estava começando de baixo para cima, mas o senhor respondeu muito bem, não tenho mais o que acrescentar, só dizer que nós vivemos num país democrático e, biblicamente, Paulo disse em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ou seja, todo ser humano ele pode fazer o que ele quiser e queira, assim ele deseje. Alguns não devem, aqueles que têm compromisso com Deus através de sua palavra. Não sei quem está falando, até porque, assim, tem aqui o nome de um blog. E na segunda pergunta, que ele até faz aqui, diz assim, tem nada a ver Deus com política. Agora vocês querem meter na cabeça das pessoas que política se mistura com as coisas de Deus. Quero deixar para vocês, telespectadores do Instagram e Facebook, o seguinte, tudo na nossa vida, ele tem que ter Deus. Não tem que ter como prioridade Deus.
Mateus 6,33 diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, tudo que a gente for fazer nas nossas vidas, Deus tem que ser prioridade. Outro ponto, Mateus 7, 13 e 14, ele fala dos dois caminhos, que existe um caminho, que é aquele da porta larga, né? E o caminho é espaçoso, onde muitas pessoas encontrarão esse caminho, que é o da perdição. Existe o da porta apertada e estreito, que são poucos que vão encontrar. Se existe dois caminhos, a Bíblia quer dizer que existe dois pais. O caminho da porta larga, existe um pai, Satanás, o príncipe desse século. O caminho da porta estreita e larga se chama Deus. Então, Satanás e Deus são existentes e presentes na vida das pessoas em todos os momentos. Então, na política não é diferente, meu amigo. Você que está querendo trazer confusão na cabeça das pessoas, mas você está aqui mandando mensagem para quem tem conhecimento da palavra de Deus. Então, Deus e o diabo, eles são constantes em nossas vidas. Deus, através do bem, o diabo, através do mal. Ou seja, não pode se dizer que não tem que ter Deus na política. Então, vai ter o diabo. E eu quero dizer para vocês o seguinte... Para governar pelo povo, é isso que Deus quer? Deus quer que o diabo governe sobre o povo. É essa a resposta que alguém quer dar? Por isso que Jesus falava para os hipócritas e fariseus, sepulcro caiado, porque por fora você é formoso, né? Gostar de falar muito da vida do povo, como se você fosse um onipotente. Mas ninguém aqui na Terra, nós somos falhos, nós somos pecadores. Agora, nós fazemos a diferença, porque é Deus que faz na nossa vida a diferença. Apesar da inveja que alguns têm, porque não conseguem ser usados por Deus, porque não têm coragem, mas tem coragem de falar mal das pessoas que praticam bem. Isso é uma resposta muito clara. Vim dizer que Deus não tem nada a ver com a política. Nós temos que usar a política de Deus. Aí eu te pergunto a você, camarada, essa política que você está dizendo sem Deus, ela tem resolvido o problema da nação? Ou está sendo uma política corrupta? Ou você é cúmplice também? É isso que precisamos saber dessas pessoas. Tem mudado alguma coisa essa política dos homens? Então vamos deixar de falar em Deus. Aí quem vai governar o mundo vai ser Satanás mesmo. É isso que você quer? Isso é muita hipocrisia. Sabia? Acho que os internautas aí estão entendendo o que eu estou dizendo. É muita hipocrisia o cara que diz uma coisa dessa. Deve ter muita inveja, entendeu? Para falar um tipo de coisa dessa. Sobre a questão do que a gente estava falando, sobre isso nós temos um posicionamento bíblico, onde lá em Deuteronômio fala que Deus nos constituiu para ser por cabeça e não por cauda. Ser por cabeça é nós estarmos ocupando em cada setor que Deus deu os dons para a gente ocupar. Agora, é claro, quem não tem dom para política, ele não vai entrar, porque se ele entrar, ele vai se corromper, vai fazer coisas que não é agradável a Deus. Mas eu quero dizer para o amigo aí que fez a pergunta, o vereador Pastor Alex, né, sempre foi uma pessoa que vota pelo que acredita num projeto de coletividade. Então, eu tenho, sim, como estar debatendo política dentro do Evangelho, porque nós temos conhecimento da palavra de Deus e também temos conhecimento do setor da política. Mas respondendo aqui no Instagram, a resposta de Tiago, Renan Tiago, que diz assim, boa noite, pastores. Qual a opinião de vocês sobre ter uma escola cívico-militar? Grande abraço. Na verdade, meu irmãozinho, tendo em vista que quando nós vamos para os departamentos militares, existe sim uma grande educação onde preserva-se os princípios. Então, tendo esse ponto de vista que o militarismo, ele preserva os princípios, eu não vejo nenhum problema que Parnamirim tivesse uma escola cívico-militar e, se for me perguntar se houvesse até uma votação na Câmara, eu seria a favor, como eu já fui. Vejo com bons olhos. Com certeza. Vejo com bons olhos, pastor Sandoval, essa questão de termos uma escola cívico-militar, porque, como eu disse, quando a gente vai lá... Tudo que vem para educar bem, tudo que vem para educar bem, tudo que vem para planejar, está muito solto a coisa. Tudo que vem para ajudar o crescimento, o desenvolvimento, para trazer educação, é bem-vindo. Entendeu? É muito bem-vindo. Essa pessoa, pastor Alex, da Central de Notícia, eu não fico bem aceito com pessoas que se escondem. Se você olhar quando Jesus passou, quando Jesus estava ali carregando a cruz, quem foi que passou se escondendo uma máscara atrás de Jesus do lado? Se olhar aquele filme, você vai entender quem passou ali de trás. Quem se esconde atrás de uma máscara não tem coragem de aparecer para dizer que é ela que está falando. Então ela fica fazendo crítica. Não vamos mais, a partir de hoje, ler essas coisas, porque são pessoas que realmente elas não têm coragem, né, de enfrentar uma verdade de Deus. Mas saiba que Deus ele vê todas as coisas. A lei do retorno é lei impiedosa.
Tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente deseja o bem a você, mas deseja que você conheça a verdade de Deus, não a verdade do mundo. Porque nós temos praticado as obras, não somos melhor do que ninguém. Só isso. Mas não vamos dar, não. Vamos continuar a nossa live e deixa quem quiser se morder, né, morda a sua própria língua, não é verdade? Então vamos continuar. Preste atenção. Quando a gente falou aqui desde o início que Deus enviou o seu único filho Jesus, ele enviou para quê? Ele levantou Moisés como liderança para quê? Não foi para tirar o povo da mão dos políticos maus? Ou não, gente? Ele levantou uma liderança chamada Moisés para salvar, para tirar o povo das mãos dos maus políticos e levar uma terra que mana leite e mel. É muito insensatos as pessoas que vêm falar o contrário disso. Ou não conhecem a verdade, e aí nós perdoamos e Deus perdoa, mas aqueles que conhecem a verdade, ou devia conhecer a verdade, Deus não toma por inocente. Então, o que acontece? Quando ele enviou o seu filho Jesus, ele enviou os seus filhos Jesus, e antes mesmo mandou João dizer, a voz que clama no deserto, endireitai as vossas veredas, ou seja, conscientizar. Jesus veio conscientizar, levar um evangelho. O evangelho é a palavra. O evangelho é a palavra de novidade de vida, como diz aqui, das boas novas. Jesus levou um evangelho de vida. Jesus veio salvar aquele povo, libertar aquele povo das prisões, dos cativeiros do faraó. A Bíblia não fala outra coisa. Jesus veio pelos pobres. Por quê? Porque Jesus não gosta de injustiça. Ele veio fazer justiça. E por que ele morreu? Deus enviou o seu filho para morrer pelos nossos erros, que chamamos de pecado, e nos tornar livre. Ele quer uma população livre. No Evangelho de João 8,36, diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem pode governar uma cidade são os livres. Quem pode ser legislador, quem pode ser parlamentar, não é verdade? Quem pode ser gestor, quem pode ser os 3 poderes, são pessoas que são livres, ou seja, que têm a sabedoria do alto, que foi falado no discipulado de ontem de justiça. E olha só, Jesus já nos libertou. A Bíblia diz que ele já levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, entendeu? Que ele já nos tornou livre. Agora, com o passar do tempo, nós tornamos, o ser humano é difícil, nós tornamos a ser feito uma lavagem cerebral pelo sistema político e, de novo, nos tornamos escravos. Desta vez, nós somos escravos pelo poder da nossa mente, por aquilo que nos ensinaram de tradição, de costumes, entendeu? De Partido Verde, naquela época era o Bacurau, o Bicudo, e etc, foi se arrastando essa tradição, e o povo foi feito massa de manobra, escravo de novo, nos tornamos escravos. Mas está chegando agora, a máscara está caindo, as escamas a máscara dos olhos e as escamas dos olhos das pessoas estão caindo e a gente já está abrindo os olhos e já está vendo que esse sentimento culposo do sistema de corrupção que enganou tantas vezes não vai mais conseguir enganar, botando o povo para carregar quem era os Bacurau, carregar as plantas, torar o que era de árvore no meio do caminho para levar, encher a rua de mato, dizendo que era o Bacurau contra o Bicudo, criando aquela onda. Não estamos mais isso no jogo de futebol, não. Nós estamos indo para o estádio de futebol, não. Nós estamos indo para a maior ferramenta de transformação da nação, que devemos entregar de volta o trono a Deus. Devemos governar com justiça, porque nós somos imagem e semelhança. Deus nos escolheu para a política, porque Ele quer a imagem e semelhança dele lá. Eu sei que as pessoas falam até de mim, eu nunca governei Parnamirim. Pastor Alex nunca governou Parnamirim. É um parlamentar. Como o parlamentar fez o seu papel direitinho. Não foi ficar numa posição metendo o pau e etc. Ficou lá, querendo ajudar o gestor, orientando, indo comigo, a gente passando profecias e etc. do que ia acontecer em Parnamirim, do que a gente ia fazer, que não era pesado a ninguém, etc. Não fez, não fizeram porque não quis. E a gente não ia continuar numa coisa que estava sendo contra o povo. Então, veja só. Presta bem atenção. Jesus, entendeu? Ele libertou o seu povo. Agora, para sermos livres, precisamos nos organizar. Precisamos de levar o evangelho das boas novas, que é conscientizar o povo a votar certo, a votar consciente, usando a sabedoria do alto, que é a mente de Cristo.
a se unir e viver em comum, como no governo das igrejas primitivas, que tinham tudo em comum, e até os milagres e prodígios aconteciam, e assim fazia o Senhor acrescentar a igreja daqueles que haviam de se salvar. Hoje, a gente só damos ouvido às coisas imorais, às coisas que não servem para nada. A dificuldade de mudar o governo hoje são as redes sociais, são os programas, é a nossa mente que está ocupada com as coisas do inimigo, ou seja, a mente do diabo. Nós temos a mente de Cristo ou a mente do inimigo funcionando. Aí vem a inveja, aí vem a ganância, aí vem os costumes, aí vem a tradição. A gente já está com a mente tão poluída que quando alguém vem falar alguma coisa de Deus, a gente não dá importância. Isso é nítido, isso é uma verdade. Mas as coisas boas não os damos ouvido, não valorizamos. Observe hoje que a nação é presa pela sabedoria da mente do diabo, ou seja, nós somos livres e nos tornamos escravos do desejo da carne, daquilo que o diabo quer que a gente esteja. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, né? Não, lá em 1 Pedro, lá em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é soberba, não é de Deus, é do mundo. E quem é de Deus, né, foge dessas coisas. E quem vive nessas coisas é porque não ama a Deus, não tem a Deus. Então, preste bem atenção. Nós nos tornamos escravos da carne, das astutas ciladas diabólicas do inimigo, que parece boa, mas o fim é árduo, né? Mas o fim é assim, é o crime, é a miséria, é tudo que está acontecendo. Outra coisa, são as ofertas de cargos comissionados, de dinheiro, de favores, usam os serviços públicos, que são o direito do povo, em troca do voto. Ora, a saúde, a educação, tudo é nosso dinheiro, nossos impostos que estão lá. Mas como é usado hoje na política? Como é usado hoje na política? As pessoas ficam com raiva, porque nós abrimos os olhos do povo. Os apadrinhados ficam com raiva. Aqueles que têm um carguinho, que tem medo de perder a mamata. Ora, tem muita gente que é carguinho, mas vai voltar com 17. Porque eles querem ser libertos. Quem é que quer vender sua alma ao inimigo? Ah, mas está chamando o povo de diabo? Jamais. É a mente das pessoas. Ou se tem a mente de Deus, ou se tem a mente do diabo. E quem não pratica a justiça não vai ter a mente de Deus. Pode falar de Jesus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está muito distante de mim. Certo? Presta atenção. 1 Pedro 4,8, né? Para vocês refletirem em casa. 1 João 3,16. Nisto, conhecemos o verdadeiro amor, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Ou seja, Jesus disse, eu dei a minha vida nisto conhecemos o verdadeiro amor, que Jesus deu a vida por nós. E agora nós temos que dar a nossa vida pelos irmãos. Nós somos escolhidos para isso, gente. Para pregar a verdade. Para pregar sempre a verdade de Deus. 1 João 3,10, a parte B do versículo diz, quem não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Será que a Bíblia não fala o tempo todinho de política? Porque quando ela está dizendo, quem não pratica a justiça são ações. E qual é a maior forma de ação do mundo? A política é a maior ferramenta de transformação de uma nação. Todos nós somos feitos para ser imagem e semelhança de Deus. Primeiro, Deus nos fez para sermos filhos dele. A imagem e semelhança dele. Por isso que ele disse que ele disse, lá em 1 João 2,3, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar em nós, seremos como filho dele. Ele nos recebe, nós somos criaturas, nós somos filhos de Deus por adoção de Jesus Cristo, como diz a Bíblia. Olha, imagem significa parecidos. Olha, fulano, essa foto aqui, a imagem de uma pessoa. Fulano é a imagem do Pai, não é verdade? Segundo, semelhante. Semelhante, o que é um semelhante? A Deus, ele fez imagem e semelhança dele. É um santo. O que é um santo? Separado do pecado. Nós devemos ser santo, separado do pecado. E quando ele diz semelhante a ele, é filho dele, porque passamos a ser criatura dele.
fomos expulsos do jardim e passamos a ser criatura dele. E quando nos tornamos filhos de Deus, é aquilo que Nicodemos foi ter com Jesus e falou tudo aquilo, e Jesus disse, Nicodemos, em verdade, eu digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. Nicodemos diz, como pode homem velho como eu nascer de novo? Acaso voltarei para o ventre de minha mãe e nascerei de novo? E Jesus diz, no versículo 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus quando nós nascemos da água e do Espírito. Eu estou terminando só essa parte, pastor Alex, que fizesse parte da trindade do Pai. O que é que Deus fez o homem? Para nós sermos, por louvor da sua glória, nós fazemos parte do louvor da sua glória. Quando ele fez o homem para fazer parte da trindade. Se alguém teimar isso, nós fazíamos parte. Deus Pai, Deus Filhos, Deus Espírito Santo. Nós fazíamos parte da trindade se tivéssemos passado no teste lá do jardim, no Éden, não é verdade? Deus Filho, nós somos filhos de Deus, que agora, quando aceitamos essa palavra de bom grado, tornamos filhos de Deus e somos batizados. Passamos a ser filhos de Deus novamente. Ou seja, passamos a fazer parte da trindade. É um pecado dizer isso, não. Olha 1 João, João 17, 20 e o 23. O 21 diz, Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Ou seja, né? E nós nele. Depois ele diz no 23, para que eles sejam perfeitos em unidade. Ou seja, se estivermos em Cristo, em Deus e no Espírito Santo, nós somos perfeitos em unidade, que é a sabedoria do alto, o conhecimento sem limite e as virtudes e poder que foi colocado nos discípulos em 3 anos por Jesus, justamente que eles passaram a ser apóstolos. Amém? Amém. Então, tem umas perguntas aqui, eu quero dar uma passadinha aqui nas perguntas. Pode, que o meu só falta um versículo agora para encerrar tudo. E a gente continua. Então faça logo, porque falta só 5 minutos para encerrar. Então tá certo. Romanos 1:23 diz, olha o resumo desse discipulado. Romanos 1:23. Com o pecado do jardim, lá do jardim, o homem mudou a glória do Deus, do incorruptível. Olha, Romanos 1:23, leia em casa. Romanos 1:23 diz, e mudaram a glória do Deus, do incorruptível, para a imagem de homem que se corrompe. Está aqui na terra? Tem a sabedoria do alto? Tem não, então se corrompe. Quer ser prefeito? Tenha uma equipe que tenha o mesmo espírito, que seja discipulado do mesmo governo. Que é isso que nós temos. Senão se corrompe. É isso que nós estamos fazendo agora em 2020. Queremos que a professora Nilde ganhe, porque nós preparamos uma equipe. Esses candidatos de solidariedade foram todos discipulados. Foram, pastor Alex, todas as terças-feiras, para atender bem a população, para entender. Quando ganhar, vamos. 18 vereadores eleitos, a prefeita eleita. Vamos ajudar a gestora a governar a nossa cidade. Vamos organizar os bairros. Vamos ouvir a sociedade que paga. Vamos buscar em Deus a saída para a gente acabar com essa coisa da criança e do adolescente e ir para o submundo do crime. Vamos trabalhar o povo, vamos valorizar, vamos respeitar o dinheiro do povo e vamos ter esse amor ao próximo sem gastar o dinheiro do consumidor, do contribuinte, sem gastar em coisas banais, do eleitor, em coisas banais, mas sim naquilo que é para servir à sociedade. Uma educação de qualidade, de tempo integral, uma saúde onde as UBS funcionem 24 horas, pelo menos com médico, clínico geral. Parnamirim precisa, lógico, urgentemente, de um hospital ou uma entidade de pediatria, certo? Nós precisamos para Parnamirim, para socorrer as nossas crianças, não tem, em Parnamirim tem que ir daqui para a Zona Norte, e muitas coisas que Parnamirim precisa, de estado de futebol, para que a gente possa mudar as vidas desses jovens, também de um ginásio poliesportivo para que a cidade de Parnamirim de futsal, como tinha antigamente, para a gente atrair, e muitas outras coisas que se tem nesse plano de governo para a gente fazer o bem dessa comunidade. Ana Cristina Ferreira no Facebook, aqui lá de Monte Castelo, também participando conosco. Manda um abraço para Ana Cristina, que é esposa de Ataliba. Janilson Oliveira faz uma pergunta dizendo assim, pastor Alex, como vai ficar com relação à sua carreira política, tendo em vista que você não está mais concorrendo à prefeitura
e quem o partido está apoiando como candidato a prefeito hoje. Na verdade, Janilson, eu sou candidato a vereador novamente à reeleição e nós estamos apoiando a candidata a prefeita, a professora Nilda, que, né, hoje é do partido PSL, número 17, e que dentro dos que estão aí, eu não tenho medo de dizer, é a mais preparada para governar Parnamirim. Aqui no Instagram, eu quero agradecer a participação de Cléo Silva, do bairro de Bela Parnamirim, Solange de Fátima, Francis Silva, Eliandro, né, e o Dessa, que esteve conosco até agora. O pastor Paulo Sérgio, aqui do bairro de Bela Parnamirim, diz: eu sou a favor que o povo de Deus governe, pastor Alex e pastor Sandoval. Nilson Pegado também entrou, Silva de Monte Castelo, Anderson Felipe, né, Iris Dai, Pedro Goleiro, a Livre TV, João Anderson Torres, Elisângela Freitas, lá do bairro de da Liberdade, que eu visitei ela também esses dias, Rose, deixa eu ver, Jordão, todos esses entraram pelo Instagram e pelo Facebook. Quero dizer o seguinte, gente, nós estamos já bem pertinho de finalizar nossa live de hoje com o tema Amor ao Próximo. Deixar para vocês que todos os dias nós estaremos realizando a nossa live de 9 a 10 horas da noite. Amanhã nós estaremos iniciando mais uma semana, segunda-feira, onde amanhã é feriado, mas nós estaremos aqui com o mesmo compromisso de 9 às 10. Antes de finalizar, eu queria dizer a todos os que estão participando conosco que essas lives têm a importância de trazer, né, e levar o conhecimento da população, o esclarecimento da política dentro da palavra de Deus, ou seja, fazendo a junção de dizer que é possível, sim, realizar política dentro dos mandamentos de Deus, ou seja, colocando Deus como prioridade dentro dos seus ensinamentos, a gente levar isso para a nossa prática. Quero deixar um registro aqui para todos os nossos seguidores de Instagram e Facebook, que é muito importante a participação de vocês e o compartilhamento também, para que as pessoas possam ser alcançadas. O tema de hoje fala sobre amor ao próximo. Não tem como eu amar o próximo como a si mesmo, quando eu tenho dentro da política o espírito de egoísmo. Esse espírito de egoísmo quer dizer espírito pessoal, onde eu não compartilho com os outros, né, aquilo que Jesus Cristo disse que eu tenho que compartilhar. Amar o próximo como a si mesmo o que você quer para você, você tem que querer para o seu próximo também. Então, não tem como alguém estar dentro da política, seja na ação parlamentar ou na ação, né, no executivo, se ela não tiver esse pensamento de ser, né, dele devolver para a população as ações que Deus ensinou que faça, as ações do bem, fazer com as pessoas na ação parlamentar, devolvendo um bom atendimento na área da saúde, da educação. Hoje, o que nós temos de eficiência na cidade de Parnamirim. Quero dizer para vocês, né, que aqui Cosmo, lá de Parque das Aves, também entrou, pastor Sandoval, Cosmo, né? E ótimo. Vanusa Araújo também diz: Deus é fiel, José foi dormir escravo e acordou governador. Acredito sim nas promessas de Deus sobre nossa vida. Quero deixar aqui, para finalizar a minha parte, dizer o seguinte: não adianta nós querermos que os outros mudem se a mudança não começar dentro de nós. João 8,36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos ser livres dessa política da corrupção, da política do pensamento pessoal, sem pensar na coletividade. Amar ao próximo como a si mesmo é não vender o voto, não negociar. Por quê? Porque os corredores dos hospitais, quando estão cheios, as cadeias públicas, quando estão cheias, quando nós não temos uma pavimentação de qualidade nas periferias, quando nós não temos um campo de futebol na cidade de Parnamirim, é porque nós não tivemos um pensamento coletivo quando votamos na outra campanha. Porque isso traz um resultado de gestores que não pensam no projeto de coletividade. Então, agora, em 2020, a gente não pode errar. Dia 15 de novembro, a população tem que votar consciente. E o voto da mudança, em 2020, pastor Sandoval, sem sombra de dúvida, é a professora Nilda, que hoje luta contra a máquina, a estrutura que está aí fazendo politicagem, usando uma estrutura pesada para tentar enganar mais uma vez a população num cenário político que vem sendo dominado por 20 anos aqui na cidade de Parnamirim. Então, eu quero dizer para vocês que é possível fazer diferente. Dia 15 de novembro, votar a professora Nilda, 17, e pastor Alex, 77777, para que nós possamos dar continuidade ao trabalho que nós vem fazendo aqui na Câmara. Quero deixar os meus agradecimentos e dizer para vocês uma boa noite.
Pastor Sandoval, suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de dizer assim, conscientização. Foi o primeiro tema da primeira live. Segundo tema foi falado sobre a justiça. Se nós somos conscientizados, a resposta ela vem mediante as obras. Precisamos de ser justos. Agir com justiça é lutar para chegar dia 15 acontecer essa mudança. Hoje, estudamos o amor ao próximo. Se a gente faz justiça e luta por justiça, a gente já está amando o próximo. Resta a cidade, o povo, a população conscientizada dar uma oportunidade a quem ama o próximo. E quem é que ama o próximo? Aquele que dá a vida, aquele que tem projetos, aqueles que é voluntário, aqueles que realmente faz como nós fazemos, pastor Alex, dedicando a nossa vida, o nosso tempo, o meu tempo é para dedicar a vida aos pobres. E admiro muito na sua pessoa ter abraçado esse projeto, por isso que muitos têm inveja do senhor, porque o senhor abraçou esse projeto, deu a vida por esse projeto. É hoje uma pessoa que, digo assim, um braço direito dentro do projeto, para que, como é que se diz, sofrendo, sendo perseguido, mas nunca desistindo e acreditando em Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, mesmo sabendo das perseguições, mesmo sabendo que o poder faz de tudo para destruir a candidatura do pastor Alex, destituir, na realidade, até as pesquisas, a gente sabe de lá de dentro, fontes de lá de dentro mesmo, que eles manipulam, eles botam você lá atrás, lá embaixo, que é para poder não aparecer seu nome, não tem jeito. Porta que Deus abriu, homem nenhum vai fechar. Não deviam fazer isso com outros vereadores do Solidariedade, que também estão preparados, eles fazem isso. Porque eles têm a máquina, o poder, eles estão usando o dinheiro de vocês. Então, vote naqueles candidatos que abraçaram o propósito da mudança de Parnamirim, Solidariedade. E naqueles candidatos que realmente são fiéis. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no mundo. Eu quero pedir a vocês isso. Vote nos candidatos do Solidariedade, porque eles estão preparados. E vote naqueles também que são fiel, que vestem a mesma camisa, que estão com as mesmas estruturas. Votem consciente. Vote para mudar essa cidade. Vote quem está perto da professora Nilda. Vote naqueles que acompanham o 17, porque é a mudança de Parnamirim. Obrigado a todos, em nome de Jesus. Um abraço, internauta. Faz com que isso multiplique. Cada um de vocês leva amanhã 2, 3, 5, 10 internauta mais para acompanhar com você, pede ao seu amigo, fala com o seu amigo, vamos amanhã, vamos acompanhar esse tema, até o dia 15, vamos mudar essa cidade, e você faz parte de tudo que acontecer em nossa gestão. Em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de todos os nossos amigos e amigas pelo Facebook e Instagram. Hoje a nossa audiência foi muito boa. Acredito sim que todas as noites nós teremos sempre participações, né, de pessoas que já estão participando e também algumas que entram diferenciadas. Dizer, pastor Sandoval, que Lucas 6:27 diz assim: amai vossos inimigos e fazer bem a quem vos aborrece. Nós estamos sofrendo muitas perseguições, mas eu quero deixar um registro aqui para toda a população de Parnamirim, com cabeça erguida, com a alma lavada, de saber que nós estamos fazendo a coisa certa, porque a pior coisa do mundo é você defender algo porque você está sendo pago para aquilo. Nós estamos levando essa mensagem que a professora Nilda é a melhor opção para Parnamirim, e essa revolta causa em muitos que estão dentro da gestão municipal, porque eles sabem fazer política recebendo dinheiro e sendo pago para defender, né, até causas indefensáveis. Mas o pastor Sandoval, o pastor Alex, o grupo liderado por nós, eles não são pagos para dizer a verdade. Nós estamos aqui afirmando, eu não estou com dúvida não, que professora Nilda é a melhor opção para Parnamirim, com certeza, porque a gestão municipal, através do gestor que está aí, teve 4 anos para fazer o que não fez. Então, quem não fez não merece continuar. E eu digo isso de alma lavada, sabe por quê? Porque eu nunca sentei na cadeira com o gestor, junto com o pastor Sandoval, para pedir nada para nós pessoalmente. Todos os nossos pedidos e petições foi para a população de Parnamirim. Isso a gente pede a ele e a quem for. Porque quem estiver no poder tem obrigação de gerenciar e devolver esse dinheiro em serviços públicos de qualidade. E a nossa opção de não ficar com esse gestor foi justamente a falta de competência
como administrador de nossa cidade, que não devolveu para a população no esporte, na educação, na saúde e na segurança o que era de dever. Agora, muitos estão em defesa porque são dependentes, né, de um sistema e não tem coragem de acordar cedo, não tem coragem de ser livre, né, para fazer o que é para fazer, porque são dependentes de um sistema e defendem a bandeira de quem o coloca no poder. Esse não é o nosso perfil. O nosso perfil é defender quem nos coloca no poder. Quem elege o vereador não é o prefeito, é o povo. Então, nós optamos ficar do lado do povo. Conto com vocês dia 15 de novembro. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até lá. Até amanhã. Até amanhã, pastor Alex. Até amanhã a todos. Um abraço. Deus abençoe.